Rodrigo vai na não, depois não vai dar. Aqui, mas já vai como? Quem que é o outro? É Rodrigo? Mas o Anderson vem também. Quem? O Anderson. Ah, ele vai vir? Vamos ver se ele vem. Tá, bom mesmo. Amém? Cumprimento o outro com a paz do Senhor, amém? É nosso motivo de alegria, estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmãos que tem a palavra de Deus, vamos começar da continuação ao que nós falamos segunda-feira passada. Foi sábado, continuamos. Os irmãos que não vieram perderam e hoje nós vamos estar continuando a estudar sobre quem é Deus na Bíblia, quem é o Senhor na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, a palavra de Deus é a revelação para o homem. Então nós vamos aprender pela Bíblia quem é Deus. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 16, aleluia. Deuteronômio, capítulo 16, aleluia. Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 8. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 8. Aleluia. Diz assim: 6 dias comerá pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 6 dias comerá pães asmos, e no 7º dia é festa, é solenidade ao Senhor teu Deus, Jeová Eloqueta. Nenhuma obra farás. O Senhor teu Deus. Aleluia. O Senhor teu Deus. Aleluia. Deus, Ele é um ser pessoal. E Ele deseja ser o nosso Deus. Não um Deus distante, um Deus que está longe. Quando nós vemos isso, Senhor teu Deus é sinônimo de que Deus que está próximo, que está perto, quer fazer parte da nossa vida, quer fazer parte da nossa caminhada. A Bíblia diz de um homem chamado Enoque. Enoque, ele andou com Deus, ele andou com Deus, ele andou com o Senhor, ele andou com Deus, assim como você anda com a sua mulher, ou com seu filho, ou com seu amigo, assim Enoque fazia, só que não era com o homem, era com Deus. Ele andava com Deus, ele estava andando na rua com Deus, caminhando, conversando, buscando em intimidade um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que foi tão profundo o relacionamento de Enoque com o Senhor, teu Deus, que Deus o levou embora, Deus o arrebatou, Deus o levou para si, porque Enoque andou com Deus, o teu Deus, ele andou com o Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 26, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós devemos, irmãos, nos atentar para isso. Talvez você está na igreja, mas você está dizendo, o Senhor é pastor do meu pastor. O Senhor é o Deus da minha mãe. O Senhor é o Deus do meu pai. O Senhor é o Deus do meu filho. O Senhor é o Deus do meu amigo. Mas, irmãos, está errada essa afirmação. Deus não pode ser somente o Deus do seu patrão, do seu amigo, do seu pai, do seu pastor, ou do obreiro, ou daquela pessoa que você admira. Deus quer ser o teu Deus. Parece até coisa infantil que eu estou falando aqui, mas é sério. Deus quer ser o teu Deus. Que você tenha esta certeza no seu coração. Que Jeová Eloqueta, o Senhor teu Deus, está aqui nesta noite, está no meio de nós. Onde 2 ou 3 estiverem meu nome reunidos, ali eu estarei no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, o final dos séculos do mundo. Estou convosco todos os dias. O Senhor teu Deus está contigo nesta noite. O Deus pessoal, não o Deus coisificado, não o Deus que está longe, não o Deus bancário, que só dá bênçãos, não. Um Deus que quer relacionamento com você. Um Deus que não está interessado somente
encher o teu celeiro de bênção. Não, um Deus que está interessado em te dar vitória, mas em que você tenha comunhão, relacionamento e amizade com Ele. Agora, como Deus vai ser o teu Deus? Se você passa um dia sem falar com o teu Deus, se você passa semanas sem falar com o teu Deus, na sua vida particular com Ele em oração, se você passa meses sem ler a palavra do Senhor teu Deus, como você pode dizer que Ele é o teu Deus? Você vai ser como aqueles sacerdotes, quando foi expulsar demônios, o demônio deu uma surra nele e disse: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus de Paulo. Aleluia. Mas vós quem sois? O diabo sabe, irmãos, quem é do Senhor teu Deus e quem não é. Ele sabe. Cristo, quando veio até ele Gadara, ele se prostrou de joelhos e adorou e disse: bem sei que tu és o santo vindo de Deus. Conjuro que não nos atormente antes da hora. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Aleluia. Nós não vemos, mas há anjos de Deus e há demônios que veem quem realmente é do Senhor teu Deus e quem não é. Reconhece a autoridade espiritual que há sobre o cristão. Para você ter autoridade espiritual, irmãos, é necessário obediência à palavra de Deus, submissão à palavra de Deus e ter um relacionamento com Deus, como se fosse um homem. Aleluia. Com temor e temor, porque Ele é divindade, é majestade, é altíssimo. Mas relacionar com Deus como se fosse uma pessoa, homem. E na verdade Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, diz aqui no Sagrado. Ele tem vontade, Ele tem sonhos, Ele tem desejos. Ele tem, aleluia. Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele se entristece, diz a Bíblia. Ele se alegra quando almas se convertem. Ele tem sentimentos. Não devemos tratar Deus somente como um psicólogo. Quando estamos com dificuldades e problemas, vamos lá e colocamos tudo sobre Ele. Mas será que Deus já pôde compartilhar um pouco do fardo dele, da dor que Ele tem, do sofrimento que Ele tem para o mundo perdido com você? Talvez você está anos na igreja e só você compartilha com Ele os seus sentimentos. Mas será que você será que o Senhor teu Deus já compartilhou os sentimentos que Ele tem para a humanidade perdida no teu coração? Você já falou para imaginar isso? Que Deus tem sentimentos? Você já orou, já perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor sente por essas almas estão aí? O que o Senhor sente por essa terra, pela corrupção? Compartilhe um pouco comigo, Senhor, da sua dor, da sua aflição. Será que nós temos orado dessa maneira? Chorado pelas almas? Compartilhado, sentido a dor que Deus sente pelo pecado da humanidade, pela frieza espiritual? O Senhor é Deus, Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, Ele tem vontade, Ele é um Deus pessoal, Ele não é fogo, Ele não é água, Ele não é vento, são símbolos. Quando a Bíblia diz que Deus é fogo, não significa que Ele é uma labareda de fogo, mas o fogo é um símbolo do que Ele faz, quando Ele consome na sua ira. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem o símbolo como água, não significa que Ele é água, que Ele é vento, são apenas símbolos. Na verdade, Deus é pessoa, Ele quer correr a sua vida com você nessa noite. Jeová Elohim, o Senhor teu Deus, aquele que se revelou na Bíblia para o homem, quer se revelar a você nessa noite. Aleluia. Será que você não está cansado de conhecer alguém que conhece alguém que conhece a Deus? Aleluia. Muitos dizem assim: eu conheço alguém, irmão Alberto, que conhece alguém, que conhece um pastor, que conhece um missionário que tem experiência com Deus, que ouve a voz de Deus, que conhece a Deus. Meu irmão, para que isso, se você pode conhecer ao Senhor, se você pode ouvir a voz do Senhor teu Deus, se Ele pode compartilhar com você a dor e o sofrimento pelas almas perdidas, para você buscar ao Senhor e compartilhar. Nós vemos isso nos heróis da fé, nos avivalistas. Charles Finney tinha intercessores que antes dele na cidade, pastor, ele mandava, esses intercessores iam antes. Eles ficavam semanas na cidade chorando, orando e jejuando para que Deus convertesse as almas, para que Deus salvasse as almas. Na verdade, eles estavam fazendo aquilo, não era humanamente, era divinamente inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Eles estavam sofrendo a dor de Deus por aquelas almas perdidas. Por isso eles choravam pelas almas.
O homem é egoísta, o homem não tem capacidade de chorar pelo mal do outro ou pelo sofrimento do outro. Só se ele for mesmo humilhado e se ele estiver sofrendo. Então, quando um homem ou uma mulher está chorando pelas almas, pode ter a certeza, esse homem e essa mulher está compartilhando os sentimentos do céu, dos sentimentos de Jesus. Está partilhando o sofrimento. Porque ser discípulo de Jesus, do Senhor teu Deus, não é somente partilhar das alegrias divinas, é partilhar o sofrimento. Na hora do sofrimento, não pense você que Jesus vai falar, fica aí que eu vou sofrer sozinho, não. A Bíblia diz que no momento do sofrimento do mestre, ele chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte de Getsemane para orar junto com ele. No momento da aflição, no momento da dor. Aleluia. Se Deus é o teu amigo, irmãos, se Deus é o nosso amigo, se Ele é o nosso Deus, como diz aqui em Deuteronômio 16:8, o Senhor teu Deus, então é necessário nós termos um elo, uma comunhão, uma aliança com Ele, um relacionamento com Ele. É como um casamento, na alegria, na tristeza, na dor, na pobreza, na doença, devemos estar em relacionamento com o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor teu Deus. Você pode com certeza afirmar hoje, o Senhor é o meu Deus. Você pode afirmar como Paulo, lá na carta aos Filipenses, não me falha a memória, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Tem gente que não tem essa ousadia de dizer o meu Deus, porque ele não tem certeza no seu coração que Deus é o Deus dele. É mais fácil ele dizer o Deus do pastor, o Deus do apóstolo, o Deus do missionário, o Deus dele, o Deus daquele, o Deus desse ministério. Mas ele não consegue afirmar o meu Deus, o meu Senhor. Aleluia. E é isso que Deus quer que você afirme e que você entenda. Porque quando a Bíblia fala do Senhor teu Deus, é porque está dizendo um relacionamento de intimidade com Deus. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Aleluia. Senhor teu Deus, aleluia. O Senhor teu Deus. Deuteronômio 32. Tu és maravilhoso, poderoso, Jeová. Aleluia. Aleluia. 32, versículo 39. Vamos ver o 35 e o 39. O 35, o 36 e o 39. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar ou escorregar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não será fechado nem desamparado. Versículo de número 39. Vede agora que eu o sou. Note essa expressão, eu o sou. Foi a mesma expressão usada por Deus quando falou com Moisés. Nós lemos segunda-feira passada, nós lemos o texto de Êxodo, onde Moisés diz, Senhor, quando eu for ao Egito e eles perguntarem quem me enviou, você dirá, Moisés, o eu sou que sou me enviou a vós. E nós falamos segunda-feira passada que Jesus Cristo é o eu sou também. Leia no Novo Testamento, no Evangelho de João, você vai ver a Jesus falando várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ainda antes que Abraão existisse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e assim por diante. Então entenda isso, irmão. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu piro e eu saio. E ninguém há que escape da minha mão. Aleluia. Jeová chamar fim raiar. O Senhor que mata e faz viver. Aleluia. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. É o Deus bíblico. É o Deus a qual a Escritura o revela. É o Deus que os pregadores hoje do Evangelho neopentecostal, da teologia da prosperidade não pregam mais. Eles pregam somente um Deus que cura, somente um Deus que salva. Mas eles se esqueceram que o mesmo Deus que cura, ele também fere. Agora a pergunta é, quem feriu os egípcios com as pragas, com as úlceras? Foi Deus, não foi o diabo, foi Deus que mandou as pestes. Quem ferirá a igreja apóstata que abandonou a fé no livro de Apocalipse? Quem matará Jezabel e seus filhos com morte e prostrará na cama? Será Deus.
Quem feriu a igreja de Corinto quando eles tomaram Santa Ceia indevidamente? Foi Deus. Por isso há de vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque tomaram a Santa Ceia do Senhor em pecado, sem arrependimento, sem discernir o corpo do Senhor. Deus também mata. Ele matou Ananias e Safira. Ele feriu a vários porque foram rebeldes e desobedientes à sua vontade explícita e à sua palavra. Mas também Deus é aquele que faz viver. Deus é aquele que faz o Lázaro sair da sepultura porque é o seu amigo, mesmo depois de 4 dias. Deus é aquele que sara a doença. Deus é aquele que cura as enfermidades. É aquele que sara, como nós também já vimos segunda-feira passada, que ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura, mas ele também é o Senhor que fere, ele é o Senhor que ressuscita, ele é o Senhor que dá vida e vida com abundância, mas é o Senhor que mata também, é o que a Escritura ensina e é o que a palavra de Deus ensina, irmãos. E a vingança é dele. Eu sou, e ninguém pode escapar da minha mão. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Vingança do que? Não é uma vingança injusta, mas é uma vingança justa. Justa, porque todos aqueles que andarem justamente na terra e não obedeceram a Deus sofrerão o dano e o castigo da ira e da vingança da cólera de Deus. Cuidado, irmãos, que Deus tenha piedade de nós e nos livre da sua ira, pelo seu amor, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé da Bíblia e somos salvos da ira vindoura, da ira de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para sair da ira vindoura que vai vir sobre toda a terra e sobre toda a humanidade. Esse é o Deus bíblico, o Deus da palavra, o Deus que nós estamos aqui nessa noite meditando, aquele que conhece a nossa entrada, conhece a nossa saída. E é esse Deus, irmãos, que eu te aconselho hoje a temer. O Deus que faz viver, o Deus que sara, o Deus que cura, mas o Deus também que mata, o Deus que destrói tudo aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Ele vai acabar, ele vai aniquilar. A Bíblia diz, já Jesus falou, vai chegar um dia que vai passar os céus e a terra, vão passar. Essa terra vai passar, será destruída pelo fogo, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aleluia. E a Bíblia diz, meu Deus, aquele que faz a vontade do mundo, em 1 João, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus justo, um Deus onde diz a Bíblia em Salmos que o seu trono, a base do seu trono, os alicerces do seu trono é a justiça e a equidade. Ou seja, ele é um Deus justo. Ele não é um Deus corrupto, não é um Deus comprado, não se compra Deus com dinheiro. Ele não é igual ao presidente da República, políticos, pastores e muita gente por aí que se compra com dinheiro. Não, Deus não se compra com dinheiro. Deus, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, sirva a Ele que você será feliz, será abençoado. Deuteronômio 33, versículo de número 29. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a nossa espada. Deuteronômio 33, versículo 29. Bem-aventurado és tu, feliz és tu, ó Israel, povo de Deus. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da sua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as tuas alturas. Aleluia. Se os ímpios serão punidos, esmagados pela ira de Deus, os justos estarão com Deus e pisarão por cima deles também. Pisarão por cima. É o que diz a Bíblia em Deuteronômio, nesse versículo que lemos, diz em Malaquias e diz em Romanos: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor é a nossa espada. O Senhor é a nossa espada. Aleluia. O hebraico é Jeová Quereze. O Senhor é a nossa espada. Aleluia. Quando Davi foi enfrentar Golias,
o que eu acho lindo na história é que Golias disse: você acha que eu sou um cão? Você vem a mim com paus e pedras? Hoje mesmo eu vou te matar e vou dar sua cabeça para as bestas feras. E Davi disse: olha, Golias, você vem a mim com espada e com lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor da guerra, do Senhor dos exércitos. A minha espada é o Senhor, aleluia, a espada do Espírito. Aleluia. E Jesus também tem essa espada, irmãos. Bíblia diz em Apocalipse 19, quando ele voltar, ele vai destruir o império do diabo com a espada que vai sair da sua boca, a sua palavra, com o sopro da sua vida, ele vai aniquilar Deus com o falso profeta, com a espada. Cristo é tão poderoso que só com o seu assopro ele vai destruir os seus inimigos. Olha só, irmãos, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Ele é glorioso, Ele é a nossa espada, aleluia. O meu Deus é a sua espada hoje, aleluia. Ele é a sua espada, Ele é a sua espada, Ele é a sua espada. Ele está contigo nesta peleja, aleluia. Ele é a sua espada. Agora a pergunta é, quem pode com essa espada que é o Senhor em nossa vida? Essa espada corta qualquer coisa, corta tudo. Corta macumba, corta inveja, corta praga, corta levante, corta demônios. O que tiver à frente ela corta, aleluia. Essa espada corta tudo, irmãos. Essa espada corta. Por que você tem medo? Por que você teme o homem? Por que você teme as circunstâncias? Se o Senhor, que é a sua espada, está na sua vida, aleluia, para cortar, para desfazer, para endireitar os caminhos tortos, para quebrar os grilhões, as portas de bronze, para despedaçar pelo poder da sua espada. Tem uma filosofia antiga dos gregos que acreditavam que existia uma espada chamada Excalibur. Essa espada ela cortava tudo. Tudo. Era a espada chamada Excalibur. Era uma espada que dizem os antigos que ela cortava tudo. Qualquer material, diamante, ouro, ela cortava tudo. E você tem uma maior do que essa nas suas mãos. Aleluia. Uma espada que corta tudo. Uma arma que corta tudo. Ontem passou no domingo espetacular algo interessante. Os homens estão tentando inventar armas e eles já estão conseguindo para controlar o clima, a natureza. Vocês os irmãos assistiram, alguém assistiu aqui? Chama tecnologia Raab. Eu já sabia disso há anos, porque eu tenho um site que chama Espada do Espírito, e ele fala muito sobre isso. E essa tecnologia vai ser o que o anticristo vai usar para controlar o crime, para enganar as pessoas, achando que ele está fazendo milagres, mas não está fazendo nada. Ele está enganando as pessoas. Ah, mas será isso? Será que o homem vai chegar nesse nível? Ele vai chegar, irmãos. Há 100 anos atrás, se nós vivêssemos há 100 anos atrás, imagine agora você vive há 100 anos atrás, imagine que Deus pegasse você há 100 anos atrás e te colocasse no futuro hoje. Você ia desmaiar, porque há 100 anos atrás não existia carro, não existia avião, computador, televisão, internet, não tinha essas coisas. E se falasse por uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, se tivéssemos oportunidade de ressuscitar um morto que viveu há 100 anos atrás, com as suas memórias antigas, e dizer para ele o que acontece hoje, o que o homem inventou hoje, esse homem nos chamaria de louco, de retardados mentais, porque fala, mas como isso pode acontecer? Vai acontecer, irmão. A tecnologia, diz a Bíblia, vai se multiplicar. Vai se multiplicar a ciência. Vai se multiplicar muitas coisas que os irmãos nem imaginam, o homem já está criando ali. Armas de som, armas sonoras, são armas que já existe na inteligência dos governos, que eles ligam ela, o som é tão forte que faz todo mundo se ajoelhar no chão, porque ele penetra no tímpano, no ruído bem daqueles ruídos que entra dentro do cérebro, e se ele não desligar, deixar alto, deixa a pessoa louca, se ela ficar alguns minutos escutando esse ruído. O homem está executando essas armas químicas, armas biológicas, onde eles criam doenças em laboratório, colocam na bomba, soltam nas águas ou soltam no ar, e aquilo se esparrama como uma praga, contaminando pessoas com doenças gravíssimas. O homem está criando isso. A bomba atômica já foi lançada em Hiroshima, destruiu e dizimou aquela cidade. Aquilo acabou, queimou, destruiu. O homem está criando bombas, está criando armas, tecnologias, irmãos.
Mas ainda nós, a igreja do Senhor, temos a maior arma do Deus, aleluia. A maior arma ainda está com a igreja, a oração, a espada, a palavra da Camachangarai, a maior arma, essa bomba destrói o inferno, destrói demônios, destrói, aleluia, cárceres espirituais. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo pensamento contrário a Jesus Cristo, aleluia. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, a armadura de Deus é muito mais forte do que essas armas que os homens estão inventando aí. Porque elas podem até matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma eterna. Não pode nem tocar nela. Não pode tocar nem anjos, nem demônios também. Aleluia. E nem no servo do Senhor também. Porque o servo do Senhor é guardado e protegido pelo Deus do céu. Ele é a própria espada nessa noite. Ele é aquele que nos protege. Livro de Josué. Depois de Deuteronômio. Livro de Josué. 3º capítulo. Aleluia. Os homens estão achando que são os donos da terra, não? Porque estão criando armas, estão criando todo tipo de tecnologia. Mas nós vamos ver que não é isso o que a Bíblia diz. Josué, 3º capítulo, versículo de número 13. Josué, aleluia. 3º capítulo, versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Josué, 3º capítulo, versículo de número 13, diz assim: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda, é o Senhor de São Manuel só? É o Senhor da igreja só? É o Senhor do céu só? É o Senhor do inferno só? É o Senhor do Brasil só? O Senhor de toda a terra. Repete aí. O Senhor meu Deus. O Senhor meu Deus, Que é a minha espada. que é a minha espada, Que mata e faz viver. nada lhe faz viver. É o Senhor, aleluia, de toda a terra, Lacamachangaramahai. Ele é o Senhor de toda a terra, igreja, toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. Quantos crentes, dói meu coração quando eu vejo crentes ou pastores dizer que o mundo é do diabo. Não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca disse que o mundo é do diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema desse mundo, o governo, a política, a mídia, elas são controladas e influenciadas por demônios, por potestades, por principados das trevas. Mas jamais você vai ver na Bíblia dizer que o diabo é dono dos animais, é dono da estrela, é dono da praia, é dono dos rios, é dono do oceano, é dono do homem. Ele não é dono de nada, nem do lugar que ele está o inferno. Porque quem tem a chave é Jesus Cristo. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos, Apocalipse 1, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno, aleluia. Ele é o dono de toda a terra, e não só dono, mas ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder na terra e também tem no céu, e é dono do inferno, aleluia. É dono de tudo, dono de tudo. A tua vida é dele, a tua família é dele, essa cidade é dele, o teu carro, a tua casa, o teu emprego, a tua saúde é dele, aleluia. Graças a Deus. É dele. Quem deu alguma coisa a ele para que possa lhe cobrar? Se dele são todas as coisas, como diz em Romanos capítulo 11. Dele é tudo, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre. O Senhor de toda a terra. Então, irmão, você tem que ter sabedoria. Deus é o Deus de toda a terra. Para que brigar por um pedaço de terra? Para que contender certa feita, dois homens foram até Jesus para brigar por causa da herança do Pai. E Jesus disse: quem me constituiu juiz sobre vós? Guardai-vos, porque a vossa vida não excede do bem do que vocês possuem. Pelo contrário, a vida é muito mais do que bens materiais e postos. O teu Deus é o Deus de toda a terra.
Aleluia. Quem manda nesse país, quem manda nesse mundo, não é nenhum homem. Ele pode até achar dono, mas daqui a 60 anos vai estar no cemitério morto, não vai ser dono de nada mais, porque quem é o dono verdadeiro dessa terra é Deus. Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, dono da prata, no livro de Ageu. Ele é dono de tudo. É o Senhor de toda a terra. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia e meditar nos nomes de Deus, nós começamos a percebermos como devemos nos portar diante dele. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um, não é um banco, não é um supermercado, não é qualquer um para colocar na parede como muitos ensinam. Mas ele é o Deus dos céus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de toda a terra, é o Senhor dos senhores. É o Senhor do conselho, é o Deus da providência, é o Senhor que vê, é o Senhor Criador, é o Senhor que abençoa, é o Senhor de toda a terra. Livro de Juízes, depois de Josué. Juízes, essa passagem é interessante. Juízes, capítulo 6, verso 21. Aleluia. Tem crentes que precisam ouvir isso hoje, aleluia. Juízes 6, 21. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo de número 12, nos perdoa. Juízes 6, 12. Diz assim, Juízes, capítulo 6, versículo 12, depois de Josué. Juízes 6, 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, o anjo de Jeová lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é contigo, Jeová Írica. O Senhor é contigo, varão valoroso. E a questão de Gideão foi: mas se o Senhor é comigo, por que eu sou escravo? Por que eu tenho que malhar aqui no lagar? Por que os midianitas estão roubando tudo de nós? Deus não explicou a ele por quê, só lhe disse o seguinte: vai nessa tua força, Gideão, porque você vai livrar o povo de Israel. Aleluia. O Senhor é contigo. A atitude de Gideão, enquanto todos os conventos do midianita se escondiam nas cavernas, nas suas casas, nas montanhas, nos vales, nos desertos, Gideão botou a cara para bater. Ele catou o seu trigo em vez de ficar com medo de ser assaltado pelos midianitas, pois os midianitas vinham constantemente e levavam tudo que eles tinham, plantações, gatos, fazendas, tudo eles levavam embora. Gideão catou aquele trigo e começou a malhar no lagar. Lagar não era para se malhar trigo, lagar era para se pisar uva, mas ele cata aquele trigo e começa a malhá-lo no lagar, que é lugar de pisar uvas. E com aquela atitude, ele demonstrou a sua revolta, a sua coragem, a sua ousadia, a sua insatisfação por ser escravo do diabo, por ser escravo do inimigo. Os midianitas representam escravos do diabo, Satanás. Gideão não aceitou aquela situação. E quando Deus olhou do céu e viu a coragem daquele homem, ele disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Mandou um anjo mandar mensagem para ele: o Senhor é contigo, você é um homem de coragem. Vai nessa tua força, Gideão, porque você vai livrar o teu povo da mão dos midianitas, daqueles que te oprimem, daqueles que te humilham, daqueles que roubam vocês, que deixam vocês na miséria, na sarjeta. Vai nessa tua força hoje, crente. Vai nessa tua fé hoje, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória. O Senhor é contigo. O Senhor teu Deus, que a tua espada é contigo nessa peleja. Se Deus é por nós, quem será contra nós nessa noite? O Senhor é contigo, varão valoroso, homem de valor. O Senhor é contigo. Então não fique questionando a Deus, mas Deus, o Senhor é comigo, por que isso me sobreveio? Por que está acontecendo isso? Pode ter certeza, Deus não vai te responder. Deus só vai te dizer uma coisa: vai nessa tua força, porque eu vou te dar vitória nessa luta, nessa guerra, nessa peleja. Você não entende, não entenderá, mas vai nessa força tua, porque eu vou te dar a vitória, vou te ajudar e eu sou contigo. Jó passou pelo que passou. Quando Deus aparece no capítulo 38,
Nós vamos ver do capítulo 38 a 42, não vamos ver Deus dando explicação alguma para Jó o porquê de tamanho sofrimento. Pelo contrário, Deus começa a fazer questões para Jó. Ele começa a perguntar: Jó, você estava quando eu criava os anjos? Você estava presente quando eu criava as estrelas, as constelações? Você estava presente quando eu fazia a neve, quando eu fazia a água? Você estava presente quando eu fazia as animais da terra? E Jó começa a dizer: não, Senhor, eu não sei de nada, eu me abomino no pó e na cinza. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então deixe de lado, irmão, esse costume que você tem de tentar questionar, indagar Deus, o porquê de várias circunstâncias e situações que você passa na sua vida. Pelo contrário, vai nessa tua força nessa noite, porque o Senhor é contigo, varão valoroso, homem e mulher valoroso, valiosa na mão de Deus, porque é nessa tua força que você vai livrar, aleluia, o povo de Deus da escravidão de Satanás e do inimigo. Juízes 6, 24. Mesmo capítulo, versículo de número 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor é paz. O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em obra dos apiefistas. Gideão edificou um altar ao Senhor e ele chamou: o Senhor é a paz. Essa os irmãos conhecem, Jeová Shalom. Quem conhece? Jeová Shalom. Claro que todos os irmãos conhecem. Jeová, aleluia, Shalom. O Senhor é a nossa paz, aleluia. Quando os judeus iam se cumprimentar, se saudar, nós nos saudamos com a paz do Senhor. Eles falavam Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Aleluia, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Aleluia. Isso é muito profundo. Paulo disse em Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é. O reino de Deus é paz, justiça e Liberdade. não. E alegria. Aleluia. Oh, glória a Deus. O reino de Deus não enche a barriga de feijoada, não. Aleluia. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. E quando você se enquadra no reino de Deus, quando Cristo é o teu rei, é o rei do teu coração, do teu sentimento, da sua existência, aleluia, você passa então a desfrutar de uma paz sobrenatural, transcendental, que não está enfatizada nas circunstâncias da vida, nem que você está enfrentando. Mas essa paz, ela é sobrenatural, ela excede todo o entendimento humano. É uma paz, irmãos, que fez Pedro, mesmo sabendo que os homens iriam matá-lo, ele dormia profundamente na prisão, porque ele tinha paz. Precisou hoje dar um chacoalhão nele, para acordar ele, para arrancar ele daquela prisão, porque a igreja estava orando, aleluia. Eu me alegro, eu começo a lembrar de Paulo e Silas, eles tinham acabado de tomar uma surra, mas como eles viviam no reino de Deus, eles tinham paz, justiça e alegria, e cantavam e oravam perto da meia-noite. E foi tão grande a adoração daqueles homens, que Deus mandou um terremoto e abriu toda a prisão, ninguém se matou, as almas se converteram e eles foram libertos para a glória de Deus, porque eles viviam no reino de Deus. O reino de Deus é paz. Aleluia, a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus tinha morrido. Os apóstolos estavam trancafiados na sua casa, estavam com medo dos judeus. A Bíblia diz que as portas e as janelas estavam trancadas e fechadas. De repente alguém aparece no meio deles, sem avisar. Jesus Cristo ressuscitou, aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz. Paz é muito importante, irmãos. Jesus disse para os missionários e enviados dele, quando forem a alguma casa, fazer uma visita ou pousar lá por causa de fazer a minha obra, a primeira coisa que vocês devem falar é: a paz seja sobre esta casa.
Se lá haver filhos da paz, a paz vai repousar sobre eles. Mas se não haver ali filhos da paz, a paz vai voltar sobre vocês mesmos. Paulo diz: saudai uns aos outros com a paz do Senhor, com o ósculo santo, com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz do Senhor, a paz de Deus. É isso que o mundo precisa, irmãos. É disso que as pessoas precisam desfrutar. Nesse mundo conturbado, nesse mundo violento, nesse mundo de ódio, de rancor, nesse mundo de violência extrema, nesse mundo de competitividade, de competição, de emulação, de contenda, de porfia, de facção, de orgulho, de vaidade, é só a paz de Deus para nos preencher e para nos guardar. O Senhor é a nossa paz. Jeová Shalom. Aleluia. O crente deve ter paz, irmãos. O crente fiel deve ter paz. Se não tiver paz, alguma coisa está errada. A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito é o amor e a paz e a alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, humildade, domínio próprio, fé. Isso é fruto de quem tem uma vida cheia e dotada pela presença de Deus, do Espírito Santo. Ele tem paz. Paz com Deus, aleluia. Talvez não tenha paz com alguns homens. É impossível, irmãos. Nós conseguimos ter paz com todos, porque nem Cristo conseguiu. Mas a paz com Deus. A paz com nossos irmãos. Aleluia. A paz. Se depender de nós, a Bíblia diz, devemos ter paz com todos os homens. Em Provérbios diz: sempre o caminho do homem agradável ao Senhor, este faz com que até os seus inimigos se reconciliem com ele. Esse é uma promessa bíblica para nós. Se você tem inimigos, mas você procurar andar com o Senhor, pode ter a certeza que vai haver um momento que Deus vai fazer com que haja reconciliação, haja paz. Porque o Senhor é paz, Ele é o Deus de paz. Em breve o Deus da paz, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor é paz, é a nossa paz. E quando temos uma vida voltada a Deus, ao Espírito Santo, nós temos paz. Paz com Deus. Eu não vou aumentar, vou ter que ler para os irmãos. Romanos capítulo 5. Aleluia. Essa é a paz maior. Se você não tiver essa paz maior, você pode ter paz com todos os homens que você continuará sendo infeliz e sendo derrotado. Mas se você tiver essa paz, irmãos, é só alegria, é só glória. Aleluia. Romanos 5:1 somente. Vamos ler só um. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, aleluia, com Deus, só vem através de Jesus Cristo. E é pela fé. É pela fé. Não espere sentir a paz para tê-la. É necessário ter fé. Primeiro tem a fé e depois a paz vai dominar o seu coração e você vai desfrutar dela e vai sentir ela e ela será uma âncora em sua alma e você vai desfrutar do que é o reino de Deus. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus, como diz Paulo em Romanos também. O que é justificado? Sendo, pois, justificado por Deus. O que é justificado? Justificado é quando a justiça de Cristo é atribuída a nós. Aí então somos justificados por Deus, ou seja, aos olhos de Deus somos justos. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós, vê o sangue de Cristo em nós. Por isso a palavra justificado. Por quê? Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso são justificados. São justos aos olhos de Deus. São justos porque Cristo os justifica e eles, a partir do momento dessa justificação, têm paz com Deus. Paz com Deus. Por isso, quando o crente aceita Jesus de verdade, ele passa a desfrutar dessa paz, desse sentimento glorioso,
desse algo maravilhoso, essa paz, que ele não tinha no mundo, que ele não encontrava no mundo, ele encontra na igreja, ele encontra em Deus, ele encontra em Cristo. E graças a Deus por isso. Essa é a paz do Senhor com nossas vidas. Aleluia. Juízes 11, mesmo livro, Juízes 11, Juízes capítulo 11. Oh, glória, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Só não serve a esse Deus quem é retardado, quem é tonto, quem é louco. Porque vai para o inferno direto, irmãos. Porque se ele rejeita o sangue de Cristo, rejeita o Espírito Santo, rejeita o Deus Criador, o Deus maravilhoso que deu seu próprio Filho para nos resgatar das trevas, essa pessoa é louca demais. Depois dizem por aí, pastor Josué, que os crentes são fanáticos, que eles são loucos. Mas você não vai ver nenhum crente de verdade, ir para o estádio de futebol, viajar 300 quilômetros, vai lá para São Paulo, no Maracanã, no Morumbi, para ficar gritando, sair louco de lá, porque está vendo um monte de homem correr atrás de uma bola. Você não vai ver nenhum crente fiel a Deus, indo para o carnaval, se despindo, ou se embriagando para sentir felicidade e paz, ou se prostituindo para preencher o vazio que tem na alma. Você não vai ver isso acontecer. Aleluia. O crente é inteligente, irmãos, ele é esperto, porque ele tem a paz e a alegria que vem do céu. Se nós tivermos que gritar aqui do lar, não vai ser para o carnaval, não vai ser nem para o homem, nem quando o Brasil faz gol, mas vai ser para glorificar o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a loucura para o mundo, mas para nós é salvação e é poder de Deus. Aleluia. Louco não é vestir um terno e gravata num calor desse, irmãos, não. Louco é ficar sem camisa por aí, enchendo a cara, depois chega em casa, bate na esposa, briga com todo mundo, acaba com o seu salário, com o seu pagamento nas coisas do diabo. Isso é loucura. Aqui o que estamos fazendo aqui hoje, ouvir a palavra, se ficar aqui a noite inteira ouvindo a palavra, isso é sabedoria, é glória, é graça, é poder, porque estamos sendo sábios, estamos escolhendo a boa parte, aleluia. E essa não vai ser tirada, como disse Jesus para Maria, quando ela estava aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Essa não vai ser tirada, porque essa é a verdadeira, aleluia. A alegria e o verdadeiro tesouro. Juízes 11, 27. Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui esquenta um pouquinho. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo e pelejar contra mim. O Senhor que é, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. O Senhor que é juiz. Aleluia. Um juiz humano. Vamos falar humanamente agora. Todos nós, não é que temos medo, mas há um certo respeito para apresentar diante do juiz, não há? O que você vai falar diante dele? Porque é difícil, por isso que nós temos que ter advogado. Porque o advogado, ele já passa anos estudando para saber como vai falar para o juiz. De uma maneira certa e correta, sem prejudicar o seu defensor, ou aquele que está defendendo, o advogado. Um juiz humano, irmãos. Tem aquela roupa, eu nunca entendo, nunca vi um juiz, um júri, pastor, alguns pontos que devem ter entrado já, nunca tive essa oportunidade. Espero não tê-la, mas sei que um dia ou outro pode acontecer. O juiz está lá. Tem um martelinho, tem? Tem um martelinho. E a pessoa está lá temendo. Se a pessoa está devendo, é difícil, irmão. Está lá. A presença do juiz, ela resolve, porque qualquer palavra que ele dá ali é lei. A pessoa vai ter que seguir, os guardas que estão ali vão ter que obedecer e seguir. É juiz, um juiz humano. Um juiz que é falho. É falho, porque talvez ele pode ser injusto. Entendeu? Talvez ele pode ser comprado. E o juiz dos juízes, aleluia, na baixada de Arabarra, aquele que vê tudo, aquele que nós estamos nus diante dele, nus, nosso coração, nosso pensamento, nossa emoção, nosso passado, presente, está nu diante dele, os seus olhos, ele sabe de tudo, ele sabe todas as motivações mais internas
do nosso interior, do nosso coração, Ele sabe de tudo. Tudo, irmãos. O porquê que eu preguei, o porquê que eu cantei, Ele sabe. Foi para ganhar dinheiro? Foi para se mostrar? Foi por isso? Foi por aquilo? Ou foi por amor? Ele sabe de tudo. Ele é o resto juiz. O porquê que eu estou ajudando o irmão Zitex? É porque eu amo ele em Cristo ou porque eu quero comprar a salvação fazendo boas obras? Aleluia. Aquele que chegar diante de Deus com essa mediocridade, você é condenado rapidamente. Porque as suas justiças para Deus são como capos de imundícia, como diz o profeta Isaías. Só salvo será aquele que tiver advogado. O advogado é Jesus Cristo. Só vai escapar do juízo quem tiver o advogado, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é bíblico. 1 João 2. Filhinhos, não pequeis. Pequeis, tendes um advogado junto ao Pai. A saber, Jesus Cristo, o justo. O advogado. O juiz eterno. Vai julgar tudo, irmãos. Todos. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que vai haver um grande trono branco. E esse trono branco vai fugir toda a terra. Vai fugir desse trono branco. O mar vai devolver os seus mortos. E todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, estarão de pé diante desse trono para serem julgados pelo juiz de toda a terra, pelo juiz do universo, pelo juiz dos juízes, por aquele que não é comprado com ouro e prata, não é lisonjeado com belas palavras, nem é enganado, pois tudo ele conhece. Esse é aquele que devemos prestar contas, irmãos. Por isso, vamos servi-lo em verdade, em espírito, em amor, em fé e em obediência, para que naquele dia não tenhamos do que se envergonhar, mas sejamos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque você pode passar a vida inteira no pecado e não haver nenhum juízo de Deus para você aqui na terra, mas infelizmente o juízo vai chegar. Talvez não chegue na terra para a maioria, mas vai chegar, irmãos. E é pior, porque eu prefiro, irmãos, ser julgado por Deus na terra, ser corrigido e disciplinado por Deus na terra, para me consertar, para me converter, para mim ir para o céu, do que passar a vida inteira no pecado e não sofrer nenhuma punição, nenhum castigo, nenhum juízo de Deus e ir direto para o inferno. Aleluia. Então, se você é julgado por Deus agora, é para você não ser condenado com o mundo, como Paulo diz para Coríntios na Santa Ceia também. Somos julgados e disciplinados por Deus para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. A disciplina, o juízo é para os filhos. Aleluia, aqui na terra. É para os filhos de Deus. Agora, o juízo vindouro é para quem não é filho de Deus. Por isso você vê os ricos prosperando no pecado, o Brasil prosperando no pecado, na corrupção, igrejas prosperando no pecado, no evangelho falso, no evangelho egoísta que só prega que Deus dá, que Deus faz, mas nunca requer algo do membro, nunca pede compromisso do membro. Por isso que Deus permite, porque não são filhos, vão prosperando no pecado. Porque se é o filho de Deus, irmão, eu duvido que Deus vai deixar ele sem punição. Eu duvido que você que é mãe, que é pai, vai deixar o seu filho fazer o que ele quer. Não vai. Se você ama de verdade, você não vai. Assim é Deus. Quem é filho de Deus sofre muitas das vezes essas punições na terra. Mas é para despertar, para acordar, é para crescer espiritualmente, é para se aproximar mais de Deus, é para se santificar mais e para ir para o céu. E se alguém não sofre isso, é porque não é filho. Por isso nós vemos por aí essas coisas que acontecem na terra. Pessoas que prosperam no pecado, prosperam em muitas coisas. Aleluia, mas não vão para o céu. Para encerrar na última, nessa noite, que depois vamos para o monte, 1 Samuel. Depois de Juízes, 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Irmãos, pode perceber que nós estamos em ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, agora 1 Samuel. Vamos indo. Até chegar em Malaquias. Depois de Malaquias, você pode tirar a sua conclusão de quem Deus é na Bíblia. Aleluia. Primeiro vamos comê-la. Comer bastante. Para depois você tirar a sua conclusão de quem é Deus na Bíblia. Se é esse Deus que a mente do homem fabricou,
ou se é o Deus da Bíblia. O Deus que a mente do homem fabricou é só o Deus que é amor. Isso você vai cansar de ouvir na maioria das pessoas falar. Que Deus é bonzinho, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas dificilmente você vai encontrar um crente que conhece quem é Deus pela Bíblia, pela palavra. Aleluia. Por quê? Porque o meu povo é destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Você tem que conhecer quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Aleluia. Jesus conhecia quem era o seu Pai. Ele sabia, ele conhecia. E nós devemos conhecer também quem é o nosso Deus. 1 Samuel 2,7. Vamos ler o 6 e o 7. O 6 vai repetir o que nós já falamos. O Senhor mata, o Senhor tira. O Senhor é o que tira a vida e a dá. É a repetição do que nós já vimos. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, os irmãos veem que não é coisa de pregador, que não é coisa da minha cabeça, é coisa da Bíblia. Está até repetindo o versículo. Os irmãos veem que é a realidade. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O Senhor faz isso, irmãos. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abate e o Senhor exalta. Jeová te vai dar, o Senhor que abate, o Senhor que exalta, o Senhor que prospera, que abençoa, e o Senhor também que empobrece. Aleluia. Esse é o Deus da Bíblia. Agora você tem que ter sabedoria. Porque esse Deus é aquele que faz subir da sepultura. Você pode orar por pessoas que estão lá na sua casa. Estão na sepultura, não literal, mas espiritual. Estão mortas no engano, no pecado. Você sabendo quem é o teu Deus pela Bíblia, você pode clamar a Deus para que Deus faça esses Lázaros sair da sepultura. Estão até cheirando mal pelos pecados que eles estão cometendo, mas pela misericórdia de Deus, que nós vimos aqui sábado, que Jesus, que o Senhor ele é longânimo, ou seja, que ele tem paciência, que ele sofre com paciência, você pode ter certeza que Deus vai agir e vai fazer maravilhas. O Senhor tira, empobrece, mas o Senhor também dá. Ele enriquece. Aleluia. Deus prospera. É só você crer. É só você clamar e buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus pode enriquecer a tua vida. Não somente espiritualmente, mas materialmente, financeiramente. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor exalta. E Tiago diz mais: Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos orgulhosos. Ele abate os soberbos, ele mata os soberbos, mas ele dá honra, ele exalta aqueles que são humildes, ele dá graça aos que são humildes, dá favores imerecidos àqueles que são humildes. Ele exalta aquele que se humilha, pois aquele que a si mesmo se humilhar, disse Jesus, eu o exaltarei, mas aquele que a si mesmo se orgulhar, eu o humilharei. Humilhai-vos na presença de Deus. Coloquem aqui agora. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aleluia. O caminho para você aqui hoje é se humilhar, irmãos. Aleluia. Amacamanagachai. Se continuarmos no orgulho, não tem jeito. Deus vai nos abater. Deus vai nos colocar com o nariz no chão. Mas se formos humildes, se humilharmos, colocarmos a boca no pó, reconhecermos quem somos e quem Ele é, pode ter certeza que a vitória é garantida, a vitória é certa, pois Ele é o Senhor que faz sair da sepultura, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que exalta, é o Senhor que é a paz, é a nossa espada, é o nosso amigo, é o nosso juiz, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que você serve. Feche os teus olhos nessa hora e clame a Ele, e se humilhe diante dEle nesse momento, sabendo que só Ele pode resolver a sua vida, só Ele pode fazer milagres.